Fala aí, torcedor flamenguista, beleza, paz? E o caso do Bruno Henrique, hein, pessoal? Tá rolando aí um atrito aí, a Leila se metendo, como sempre, a Leila se metendo em tudo, né? Como sempre, ela tentando interferir em algo. E o Rodrigo Matos aí trouxe informações. Vamos ver o que o Matos falou. O Matos é muito direto, sincero. Gosto muito do que o Matos traz. E tem um BAP também falando sobre fair play financeiro, beleza? Um trechozinho rápido. Fica até o final do vídeo, ajuda o irmão. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E se puder deixar o like, melhor ainda. Então vamos ver o que o Matos falou sobre esse caso do Bruno Henrique. E tem um BAP também falando de fair play financeiro. Vocês vão gostar do corte. Eu gostei. Botar aquele timeline que você botou do Bruno Henrique novamente, só para fazer uma ponderação sobre ela. Manda bala, pode botar. Aí. Que a gente tem ali. Não, porque o Danilo citou que, de fato, tem final de novembro de 2024, já tinha uma questão no STJD que foi arquivado, né? A questão é que a investigação da Polícia Federal e os primeiros dados de todo aquele diálogo do Bruno Henrique com o irmão dele, que, na minha opinião, é absolutamente incriminatório para de 2025, após uma investigação grande da Polícia Federal. E a denúncia só acontece em junho de 2025. Antes disso, o STJD não tinha como fazer nada, porque ele não tem como grampear pessoas, ele não tem como fazer investigação policial, e aí só em junho de 2025 que ele começa a ter esses dados que a gente olha todos do caso do Bruno Henrique. E aí, se vocês quiserem, a gente pode até discutir a questão da pena, né, da primeira punição que teve dele, que foi essa de 12 jogos, né, essa outra coisa aqui. Na minha visão, é uma punição branda. Por quê? Porque, e o problema dela é o código. O código, assim como tem um problema no STJD, eu acho que tem um problema no código. O código deixa uma brecha muito grande, porque ele coloca ali, a punição mais grave acontece por você prejudicar a sua equipe. E aí o Flamengo está usando uma argumentação que olha, eu mandei o cara tomar amarelo, então ele não me prejudicou. Mas tem gente, juristas que já trabalharam no STJD, que entendem que, olha, de qualquer jeito o cartão amarelo é uma punição para o clube. Então é um prejuízo para o clube, mesmo que ele diga que não. Se fosse isso, o Bruno Henrique estaria enquadrado num quadro mais grave, que seria de 6 meses a 2 anos. E provavelmente, como ele não teve ganho financeiro, estaria mais próximo da pena mínima, mas seria uma pena por tempo. E ele acabou sendo enquadrado numa questão de ética esportiva, né? De descumprir a ética esportiva e ficaram naqueles 12 jogos ali. Então eu acho que, além da questão do funcionamento do STJD, tem uma questão sobre o código, que ele tem um problema para lidar com manipulação esportiva, e esse caso deveria ser emblemático, talvez não para a gente ficar discutindo está favorecendo esse ou outro e tal, porque, vamos ser sérios, a gente tem que dar o mesmo tratamento da arbitragem. Se você não tem prova de que ninguém está agindo, digamos assim, indevidamente, você não pode dizer que ninguém está sendo favorecido, né? Mas, assim, eu acho que deveria servir como caso para a gente mudar a legislação esportiva e ter uma coisa mais firme sobre aposta, porque, de fato, como falou o Danilo, é um caso muito importante, essa coisa de aposta. Você tem que criar exemplos e ser emblemático para tentar coibir esse tipo de coisa. Mas a legislação é muito ruim para fazer isso. Concordo, tem que ter. É difícil até você... Essa é uma das questões desse caso, né? É difícil você enquadrar o Bruno Henrique em alguma coisa sobre uma legislação que foi feita antes da... É por isso que eu digo, o advogado, ele tá fazendo o trabalho dele, ele achou a brecha ali no artigo e beleza, e vai tentar inocentar, mas a questão vai ser bom pro futebol isso acontecer? 100 mil, 12... Aí a gente vai ter a discussão do que o Rodrigo falou, né? 12, 24, 100 mil reais, enfim... Olha, é claro que o caso pegou fogo ontem, havia um abrandamento das questões Palmeiras e Flamengo, que são os... Exato. Acontece a data viva, agora é a hora da gente chegar junto aí e tal. Com a gente para dar assunto. É bom, não dá para reclamar, não. Esse negócio estava meio abrandado, né? As trocas de farpas e tal, e agora voltou com tudo, porque a Leila se manifestou sobre os julgamentos que aconteceram ontem. O comunicado dela está na tela. Vamos ler. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados,
mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo, diz aqui, assina a Leila Pereira, que, como sempre, não deixa a bola quicando na mesa. Aconteceu alguma coisa, ela pá, vai lá e fala mesmo, né, Danilo? Aí ela tá fazendo um barulho, jogando um pouco pra torcida também. A torcida gosta de ver o posicionamento do clube. Tem essa questão do que o Arnaldo falou sobre o Alan estar incluído na mesma semana de julgamento. Teve 15 dias depois. E aí, isso aí dos prazos, a gente sabe que o STJD, como o Arnaldo já falou também, e eu repito, historicamente é assim mesmo. Isso acontece faz 20, 30 anos, não sei quanto tempo que existe o STJD, mas desde o primeiro dia que eu me lembro, o STJD tem essas questões. A Leila, ela entrou para fazer o barulho, para tentar fazer aquela história de, eu estou defendendo o meu aqui, assim como horas depois o Flamengo acabou respondendo também de uma maneira diferente, uma maneira disfarçada. A gente daqui a pouco vai conversar, mas certamente tem relação com isso também. Eu particularmente acho que isso aí faz parte do jogo. Infelizmente é assim que as coisas são tocadas aqui no Brasil. Bom, se tem uma coisa nessa história da Leila, Arnaldo, é que ela é atuante, né? Nessa hora aí ela... Tem um contexto para além da briga Palmeiras e Flamengo. E claro que tem esse contexto, eles botaram ali a coisa do gramado natural que o Flamengo sempre defendeu, que não tivesse gramado sintético. Mas, assim, tem um contexto além disso. Hoje tem uma reunião muito importante do Fair Play financeiro, que vai ser decisiva para o formato final, que vai ser divulgado da CBF, o formato das regras do Fair Play financeiro. Então, no frigir dos ovos, digamos assim, como diriam os antigos, o Flamengo está pressionando para que os resultados, para que as regras do Fair Play, muito mais do que na briga do Flamengo e Palmeiras, que as regras do Fair Play financeiro saiam com mais das sugestões que ele fez. Tem esse contexto aí, e que eu assim, particularmente, eu acho que não vai entrar essa questão do gramado. Explico por quê. A CBF está focada em várias resoluções de questões e problemas que ela entende pertinentes aí. Do gramado, embora percebam que há uma questão, vai ser deixado mais para frente porque há coisas mais urgentes. Ontem, por exemplo, teve o grupo de arbitragem e para o fim do mês já vai ser concluído o Fair Play. Esses dois são as duas pautas mais urgentes da CBF. E aí, dentro das sugestões do Flamengo, tem outras coisas que são muito importantes, que passaram meio desapercebidas porque fica nesse dualidade Flamengo e Palmeiras. Ele pede, por exemplo, que quem entrar em recuperação judicial, enquanto não estiver pagando as dívidas, não possa registrar jogador, que já é uma discussão dentro do Fair Play. Quem que está sendo afetado com isso? O Vasco. O Vasco pediu a homologação da recuperação judicial e está contratando jogador durante esse período e ainda não está pagando a dívida. É exatamente o caso do Vasco ali. E é uma discussão dentro do Fair Play se um clube que entra em recuperação judicial e aí bloqueia todas as suas dívidas, digamos assim, elas param de incidir em cima do caixa do clube, se ele pode sair contratando. E aí tem outras regras ali, inclusive, pelo que eu já ouvi do Flamengo, eles pretendem talvez publicar, tinha uma ideia de fazer uma outra nota com mais outras medidas, que são até mais duras e não tem necessariamente relacionamento com o que está posto aí, mas tem coisas importantes ali, como custo de futebol, porque tem uma previsão de que você tem um controle de custo de futebol, como o São Paulo está fazendo com o FIDIC, né? Por exemplo, eles já conhecem bem, mas o que você inclui em custo de futebol? Porque se o cara puder excluir do custo de futebol luvas, intermediação, esse tipo de coisa, aí como é que você vai ter uma contabilidade justa? Então você precisa ter uma regra muito certinha para o que é custo de futebol para caber dentro daquela receita. Eles colocam ali que não deve ter os aportes de investidor, ou seja, de partes relacionadas, não sejam considerados receita recorrente. Então você teria dificuldade de clubes como o Bahia e o Red Bull, por exemplo, que usam os aportes do seu investidor ou patrocínio, no caso, né? E usam isso para equilibrar as contas e aí dá déficit, digamos assim. Eles ficam com déficit, mas na real eles não estão com problema financeiro, porque entra um dinheiro de fora. Mas se você não puder contabilizar como receita esses aportes, você vai ter uma discussão aí sobre o quanto que aquele clube pode gastar com futebol. Então tem coisas que passaram por conta do foco no gramado
sintético que passaram desapercebidos, que tem um impacto grande na regulação se forem aplicados. Essas coisas, a informação que eu tenho, estão em discussão na CBF. Vão estar no plano final? Não sei. Deixa eu falar. Vamos ver aí, pessoal, o recado do BAP aí sobre fair play financeiro, a choradeira verde. Como sempre, a Leila Pereira tentando interferir em tudo que é órgão aí, fora das 4 linhas. Bom, o Flamengo se envergonha de uma parte da história dele, onde o Flamengo era absolutamente coerente, ele não cumpria com absolutamente nada do que ele se comprometia. Exato. E quais foram os resultados? Anos brigando para não ser rebaixado, né? O Flamengo comemora que ele jamais foi rebaixado. Mas nós flertamos com rebaixamento há alguns anos seguidos. Muitas vezes, é verdade. Muitas vezes. Não pagamos as nossas obrigações trabalhistas, as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações comerciais. João, então, deste assunto eu queria dizer para você e para quem nos assiste aqui, nós sabemos do que estamos falando. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir as pessoas emitirem opiniões sobre aquilo que elas não conhecem. Elas têm uma opinião do que é certo ou errado, justo ou injusto. Acredite, você que está nos ouvindo, nós sabemos exatamente de onde a gente partiu, João. Sim. A gente devia tudo e a todos, a gente não cumpria com absolutamente nada. E nós tivemos 5, 6 longos anos de dificuldade, porque você perder a sua reputação, você que está nos ouvindo aí, é muito rápido, mas construir uma nova reputação, essa reputação que hoje todo rubro-negro se orgulha e que muita gente diz que o Flamengo é um exemplo para a sociedade, para além das 4 linhas do futebol, ele foi construído com muita dificuldade. E nós fizemos os nossos ajustes internos também, João, porque nós também tínhamos inconsistências internas. Tem gente que brinca e fala no dito popular, antes de falar para os outros, olha para o seu rabo, macaco. Claro. O Flamengo olhou muito para o seu rabo, João, e nós tivemos que fazer muitos ajustes internos. E o nosso estatuto hoje em dia, ele tem previsões para responsabilidade fiscal ou irresponsabilidades fiscais. Então nós cuidamos disso dentro de casa. Então nós sabemos que não é simples, não é rápido, não é fácil, mas João, se o Flamengo com a dimensão que ele tinha, das dívidas que ele tinha em 2012, o Flamengo devia 3,5 vezes o seu faturamento anual. Vou repetir para vocês, 3,5 vezes o seu faturamento anual. Não era o resultado, João. Porque você fatura 200 e você acaba sobrando 20 ou 30 de resultado. Sim. O Flamengo faturava 200 e devia 750 milhões. Impressionante. Então o Flamengo se reestruturou, o Flamengo fez o dever de casa, o Flamengo deixou de contratar novos jogadores, o Flamengo deixou de fazer investimentos importantes que ele poderia, porque cada escolha é uma renúncia na vida. Sim. Nós fizemos escolhas de seguirmos um trabalho e um caminho constante, consistente no futuro, que possibilitasse que o Flamengo chegasse à condição que ele chegou. João, todo mundo quer ser o Flamengo. A pergunta que não quer calar, vocês querem pagar o preço que nós pagamos para pavimentarmos esse caminho e galgarmos esse caminho? Isso é mais difícil. Então, assim, não tem sucesso e não tem conquista sem você ter dor. Você tem que se preparar, você tem que encarar os teus desafios de frente. Não é só no futebol, é na vida. O Flamengo fez isso. Não há atalhos para você fazer as coisas bem feitas. Tá certo? Sim. Então, nesse sentido e nesse contexto é que nós entendemos que esse é um movimento muito bem-vindo pela CBF, da responsabilidade fiscal, tá certo? Do fair play financeiro, mas é importante que haja um período de transição, mas tem que haver processos de punição muito imediatos. Porque, João, outro dia eu encontrei com um amigo meu no aeroporto, final do ano passado, ele estava muito acabrunhado, ele dizia para mim, poxa, Bato, meu filho foi reprovado. Eu falei, quando foi isso, Marcos? Ele falou, hoje. Falei, Marcos, eu não estou com muito tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ninguém é reprovado hoje. Provavelmente seu filho foi mal ao longo do ano, de maneira constante e consistente. E hoje você soube que ele foi reprovado. Analogamente aos clubes de futebol, quando você não faz as coisas corretas ao longo do ano, chega no final do ano, você tem um balanço ruim. É isso. Se você tivesse mecanismos, se esse meu amigo tivesse mecanismos de avaliação ao longo do ano, alguns pontos de checagem e algumas punições eventuais, olha, você vai ficar sem o teu telefone celular, você não vai para a Disney nas férias, você não vai ter aquele tênis lindo da Adidas que seu filho tanto quer. O resultado seria outro. O resultado provavelmente seria outro. Então nós entendemos que tem que haver
alguns pontos de checagem nesse modelo de transição e que pode ir mudando com o tempo, porque, como o nome fala, é de transição, mas que os clubes têm que entender que é o seguinte: você não vai ser reprovado em dezembro, você pode ser reprovado ao longo do ano em determinados momentos com a perda de pontos. A perda de pontos não tira você da disputa, mas faz você pensar e refletir qual campeonato que você quer disputar. No curto prazo, todo mundo quer disputar o campeonato do ano, mas tem um campeonato mais importante, João, que é o campeonato do futebol brasileiro como um todo, que quando é que ele começa ou quando acaba? Ele não começa nunca, ele não acaba nunca também. Sim. Ele é um campeonato permanente. Esse é o campeonato que vocês, torcedores, deviam demandar que seus clubes cumprissem. É verdade, é o bem do produto, né? Todos bem, o produto fica melhor e é melhor para todo mundo. O Flamengo está há muito tempo fazendo o seu dever de casa e está cada vez mais colhendo os frutos. Presidente, quanto com as suas obrigações o Flamengo gastou nos últimos anos? Esse é um detalhe muito interessante que a nação rubro-negra quer saber. Essa é uma pergunta boa. Eu te diria que é da ordem de 4,5 bilhões de reais. Rapaz. Foi o que o Flamengo pagou nesses 13 anos de obrigações. 4,5, 4,6 bilhões de reais sem correção. Se a gente for aplicar qualquer índice de correção para valores atuais, a gente estaria chegando perto de 5,8 bilhões de reais. Você imagina, João, se eu pegasse metade disso, se o Flamengo fosse 50% correto. Pois é. 50% incorreto, não é? Correto. Não é? Exatamente. O que aconteceria com o time de futebol profissional do Flamengo se eu tivesse pego, se outros presidentes tivessem pego parte desse dinheiro, 2,8 ou 2,9 bi, e colocados no time de futebol? Isso seria justo para com os demais clubes, co-irmãos? Para quem está competindo com o Flamengo? Pois é. Não é. Então, analogamente, outros clubes dizerem: não, eu não faço isso, eu não recolho meus impostos, porque se eu não recolher meus impostos, eu não tenho condições de competir com o Flamengo. Mas durante 8 anos o Flamengo não teve condição de competir com eles, porque o Flamengo estava arrumando a casa, João. Então, todo mundo quer ganhar, nem todo mundo quer pagar o preço para se preparar para ganhar, né? E o que eu entendo que vai fazer o futebol brasileiro cada vez mais forte é que mais clubes se inspirem no Flamengo e que façam os seus deveres de casa. Porque qualidade de futebol nós temos. Eu tenho certeza absoluta, João, que havendo esse processo de organização, os campeonatos vão ficar muito mais emocionantes do que já são hoje em dia, com muito menos polarização, tá certo? E o produto como um todo, o futebol brasileiro mexe com 6 bilhões de reais por ano. Ô, João, com todo respeito ao ecossistema do futebol, é muito pouco dinheiro. Eu imagino que se a gente fizesse isso, em 5, 10 anos, a gente poderia estar falando de 6 bilhões de euros. Tá certo? Seria um dinheiro muito maior, atraindo mais jogadores de peso para todos os clubes, não apenas para o Flamengo. Porque é importante que se diga: o Flamengo vai ganhar tudo. Nós só podemos ter 26, 30 jogadores. Outros jogadores viriam para outros clubes, o produto como um todo iria florescer e todos nós ganharíamos. Talvez não imediatamente, como aconteceu com o Flamengo. Mas isso seria bom para todo mundo e para o futebol e para o ecossistema de esporte do Brasil. Perfeito. E para terminar essa conversa sobre um assunto fundamental aqui na Flamengo TV, presidente, coroando o bom exemplo, nós temos que falar de coisas boas, né? O bilionário Flamengo cada vez melhor e se aproximando de um faturamento recorde, presidente? Olha, João, é verdade o que você está falando. Nós estamos nos aproximando de um faturamento recorde de novo, o maior da história do clube. Mas vocês vejam como é que a vida do esporte é caprichosa, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Nós ainda estamos aí disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Oxalá consigamos conquistar ambas. Amém. O que seria fundamental, eu trocaria parte desse resultado sensacional que nós vamos ter esse ano. Se dissesse: presidente, você abre mão de 200, 300 milhões pelos títulos, e eu tirava, a boleta estava tirada agora, João. Claro. Então, mas o resultado é importante, porque o resultado, ele comprova que você cumprir com todas as suas obrigações não significa dizer necessariamente que você não vai ter dinheiro para investir no restante do negócio. Mas, de novo, é o que eu repito, João, não é simples, não é rápido, não é fácil, não é imediato, mas com certeza vai fazer você, torcedor, não só do Flamengo, mas de outros clubes, ter orgulho dos seus clubes também. Perfeito. Presidente, muito obrigado. Então, pessoal, vamos falar primeiro aí do caso do Bruno Henrique e do Alan.
A Leila Pereira tá chateada, né? Porque o Ala pegou jogos, né, de suspensão e o Bruno Henrique, a gente sabe o que aconteceu aí, como o Matos falou, né? Então, cara, o STJD já prejudicou o Flamengo também, né? A gente já sabe muito bem disso. E aqui não lembra quantas vezes o Flamengo teve jogadores suspensos de formas... Não vou falar aqui o português, né, para evitar bloqueios, mas todo o time é prejudicado pelo STJD, então pela CBF, entendeu? E sobre fair play financeiro, cara, eu acho assim, é igual o Real Madrid e Barcelona, cara. Eles têm muito dinheiro além dos adversários. O Flamengo hoje tem essa renda aí também, graças a gestões também antigas, né? Que vem antes do BAP, que começou a estabilizar as receitas aí do Flamengo, né? Arrecadação de jogos. Hoje o Flamengo contra o Santos botou 66 mil, 67 mil pessoas. Então, tá sempre arrecadando milhões aí, né? Em jogos do Flamengo. Fora a venda de camisas, fora os outros patrocínios também que o Flamengo tem o patrocínio Master na camisa, né? Então, isso atrai também inveja, né? E eu percebo que a Leila já tem um tempo que tá essa troca de farpas aí, né? Apesar que o BAP nem perde tempo, pessoal. O BAP foca no Flamengo. Como ele falou aí, 4 bilhões investidos. Imagine. É muita grana. É muita grana. Essa grana para time mediano aí, vamos pegar aí um time mediano brasileiro aí. Cruzeiro, Atlético Mineiro, um exemplo. Pô, é receita para 2, 3 anos, pô. O Flamengo faz isso em um ano. Investe isso em um ano. E ele arrecada mais, né, pessoal? O Flamengo arrecada mais do que ganha, ou do que gasta. É aí que fecha as contas. O cara ganha R$1.000 por mês e gasta 200, ele vai ter o superávit, né? Agora, se ele ganha 1.000 e gasta 1.200, vai ter o déficit. Então, o Flamengo tá em superávit, cara. Isso graças às gestões aí do BAP, do Landim também, que fez um bom trabalho. Tem que admitir, pô. Landim, ele errou, às vezes, para assinar aquele tal da Libra, né? Que o Flamengo tá aí já tem um tempo que ficou debatendo ali, Flamengo e Palmeiras e os outros times, né? Com medo que o Flamengo saia da Libra. E dizendo que o Flamengo jogar sozinho, isso não existe, não tem nem comparação. Então, eu acho que o BAP está sim dando show de gestão no Flamengo. E a Leila também, tem que admitir, fez um excelente trabalho no Palmeiras, mas não se compara o que o Flamengo ganha com o Palmeiras. O Flamengo está acima, o Palmeiras está tentando chegar ali, mas não é fácil. Hoje são 2 times que mais arrecadam do futebol brasileiro. Se brincar, até da América Latina, né? Porque acho que além do Flamengo e Palmeiras, na América Latina não tem outros times que gastem tanto e ganhem tanto, pô, como eles dois não. Mas eu acho que o Flamengo... o Flamengo tá acima. Parabéns ao BAP pela essa gestão aí. Bem transparente, né? Falando tudo aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta suas opiniões nos comentários. O que é que vocês acharam aí da opinião da Leila relatando aí o caso do Bruno Henrique com o Ala. Beleza? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo, pessoal.